Fala pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Vai chamando todo mundo aí, vai, bota ali a setinha ali, aquela asa delta ali, convida todo mundo. Boa sexta-feira santa aí pra todo mundo. Vai chamando geral, vai compartilhando ali, coloca aquela asa delta ali funcionar e compartilha com todo mundo. Já já a deputada vai estar aí também para conversar conosco, trocar uma ideia. Você vai poder fazer pergunta aí também. Então vai compartilhando, vai bombando essa live aí. E com certeza vai ser muito produtiva. Amanhã aí de sexta-feira, abençoada aí para todos nós, tá certo? Compartilhe com o máximo de pessoas aí, vai compartilhando, vai compartilhando. E eu tenho certeza que vai ser muito abençoado. Já já aqui a deputada entra aí. Vou convidar ela aqui agora. Aí, só um minuto, vai chamando todo mundo. Pera aí que eu tô... Tá difícil chamar a mulher aqui, viu? Eita, tecnologia. Aí. Aguenta aí que nós estamos chamando ela aqui, gente. Já... Espera aí, pessoal. A deputada já entrou. Aí. Aí, tá entrando. Bom Bom dia, dia, deputada, tudo bem? tudo bem? Bom dia a todos que Aqui. estão na Bom dia. live. Uma Feliz satisfação aí. estar aqui. Hoje que é um dia Satisfação. que é feriado, né? Feriado cristão. Então tá todo mundo em casa, meditando em silêncio, né? É, Sexta-feira Santa, né? Comemorando aí a Páscoa, né? A morte de Cristo Jesus hoje, domingo a ressurreição dele, né? Quer dizer que é uma honra aí ter vocês, em nome de todo o público cristão aqui, né? Sou diretor do COPEC, do Conselho de Pastores aqui de Santa Catarina, e também pastor da Igreja Batista de Getsemane. Também sou teólogo e sou teu colega aí na advocacia também. Então, quer dizer que a nossa Tanto, palavra é sempre uma palavra de incentivo, ânimo, e bênção e alegria para vocês aí. Eu acho até que no ramo político, onde a senhora está aí, ah, com certeza o grupo cristão tem sido um apoio muito forte aí no governo Bolsonaro, no público de direita, até porque onde há um grupo de esquerda, há um país de esquerda comunista, o cristianismo, a igreja em si não tem voz nenhuma, né? a gente sabe que o Bolsonaro ele recebeu muito apoio dos cristãos de todas as fileiras, né? Porque o povo cristão começou a ver que o projeto do PT, que a gente tinha até então, não era só o problema não era só a corrupção também, o problema era a destruição desses valores, é que eles rejeitavam esses valores transcendentes, né? Cristãos que são a base da nossa civilização ocidental para querer implantar uma ditadura comunista e negar essa nossa liberdade religiosa. A gente ia viver momentos em que, com certeza, o PT ia cercear a nossa liberdade religiosa, né? Então, os cristãos se uniram também, eu acho que teve esse levante de todos os cristãos para apoiar um presidente que a gente viu que é cristão, né? A sua esposa também é cristã, também dá um baita exemplo nesse sentido também. E a gente conseguiu aí fazer esse levante aí, essa união para que e agora a gente tem um presidente honesto, né? Honesto, cristão, que é um verdadeiro 100%. exemplo para o Brasil. É incrível ver, né, que o único, acho que não mudou nessa situação toda é o Bolsonaro, né? Porque desde o início o discurso dele nunca foi para, nunca mudou, né? Nunca foi para agradar A, B, ou C, ou D. Sempre foi aquele Ele discurso que continua, ele não ia negociar com o Congresso, não ia negociar com ninguém, que essa quebra do establishment aí.
Então, eu vejo que é mais uma crise que está gerando aí para oportunistas, de certa forma. Ver que entraram nessa onda Bolsonaro aí, viu que não é fácil essa questão política de você, né, abrir mão, deixar de negociar, né, para conseguir um cargo ali. Viu que a política você tinha que ser muito mais firme do que realmente eles acharam que era, e agora estão vendo que a política não é toda essa facilidade aí que eles imaginam e aproveitando esse caos para jogar nas costas do presidente, né? A gente percebe exatamente isso, que o presidente Bolsonaro, ele continua sendo quem a gente conheceu, né? Então, esse jeito politicamente incorreto, sincero, tem coisas que são inegociáveis, então ele é muito rígido com essa questão do combate à corrupção. Eu acho que o maior exemplo desse compromisso dele com o combate à corrupção, que era um método de Estado do Brasil, foi ter nomeado o ministro Sérgio Moro, que é o grande herói nacional no combate à corrupção, né? Então, o Bolsonaro mostra aí esse acerto. Também no Ministério da Economia, a mesma coisa, trazendo uma pessoa que tem uma visão liberal, ou seja, uma pessoa que tenha consciência da verdade. Qual que é a verdade em termos econômicos? Quem gera riqueza é o indivíduo, é o cidadão. O Estado ele só consome a riqueza dos indivíduos e tenta fazer todo o programa social, tudo isso que a gente está vendo dessa injeção de dinheiro, nada mais é do que o dinheiro do pagador de imposto. Então, não existe Não, outro sem dinheiro. dúvida. Existe dinheiro do Estado, existe o dinheiro dos tributos. Então, isso a gente tem que ter consciência de que a gente só vai sair da recessão econômica se a gente realmente impulsionar o indivíduo a gerar essa riqueza. E não Estamos, existem, então, programas sociais eternos, a gente tem que incentivar as pessoas a saber pescar o peixe, né? Que é uma palavra que a gente usa muito assim, e não dar esmola para a pessoa, mas a pessoa tem que aprender a ter autonomia, a ver qual é o seu talento, onde ela pode gerar mais riqueza para si, para sua família e para a nação, por consequência, né? nós atendemos muitas pessoas aqui em estado de calamidade, miserabilidade. Aqui a nossa igreja tem uma associação beneficente, chega a atender mais de 500 famílias aqui no Oeste Catarinense. E a gente percebe que dinheiro não é o ideal que você tem que dar para a pessoa. Incrivelmente, porque muitas delas ganham quase que um funcionário normal aí ganham, mas é a maneira com que ela gere a vida dela, porque é sempre acostumada às vezes não ter aquele trabalho firme, ou não tem aquela capacitação, então começa alguma coisa e desanima, porque foi criado com assistencialismo. Então, eu acho que o assistencialismo ele é um ponto positivo, desde que você profissionalize, treine a pessoa para alcançar, para avançar, para fazer uma coisa, né? Tem uma Tem que frase ser de algo Jesus que é temporário, né? O assistencialismo ele é exatamente. sempre uma medida para tirar a pessoa daquela situação de miserabilidade, de que está passando fome, você vai dar aquela assistência, mas ele sempre tem que ser pontual. Um assistencialismo em caráter permanente, ele é nocivo para a pessoa, é como você falou. A pessoa ela cria essa situação de dependência psicologicamente e ela sempre vai querer ganhar alguma coisa. E ela esquece de que ela tem talentos interiores, ela tem provavelmente alguma atividade, ela vai ter que fazer, ela tem é o trabalho que nos dignifica, né? Não Sim. é você ganhar as coisas dos outros. Então, para a própria dignidade dela, o trabalho é importante. Então, A gente essa tem, visão aí, Bolsonaro tem. Só temos que ver de que forma a gente vai fazer essa transição de milhões de famílias, né, que hoje recebem esses benefícios, né? E a que a gente, esquerda fica alimentando como massa para depois jogar contra o Bolsonaro, para depois dizer, olha, o Bolsonaro não fez isso por você. A gente está enfrentando uma situação tão delicada que agora nessa época de pandemia, o governo está fazendo vários programas sociais, né? Está aí aumentando o número de beneficiados do Bolsa Família, vai aumentar em 1 milhão de beneficiados, vai dar essa bolsa para o autônomo, que realmente é algo necessário, porque eles deixaram de trabalhar, deixaram de receber, vai antecipar o 13º salário do Bolsa Família, perdão, da aposentadoria para os beneficiados do INSS, para os aposentados. Então, assim, são medidas sociais que o governo está fazendo para justamente aplacar nesse momento. Mas aí o que a gente percebe? Que quando vai para o Congresso para ser aprovado, para a Câmara, e eles ficam dizendo que foi a Câmara que aprovou isso aí para o povo, e não o presidente. Então, isso é uma normal, né? dificuldade muito grande. A esquerda, ela está se deleitando, porque ela adora programa social, né? E, ao mesmo tempo, está dizendo que eles que são os titulares desse tipo de benefício. A mesma coisa os governos. Agora, com esse negócio das merendas, por exemplo. A gente aprovou uma lei para destinar a merenda escolar para as famílias, nesse momento de pandemia, né? E aí eu fui ver uma notícia do nosso governo aqui dizendo: o governo de Santa Catarina vai destinar a merenda para você, sabe? Mas isso aí não veio uma Brincadeira. iniciativa do governo.
Então, É. muitas vezes a gente é muito comum isso na política, do pessoal se aproveitar de algo que outro criou, né? Você sabe que o sentido do evangelho, do cristianismo, a palavra evangelho é boas notícias? Então, o Uhum. cristão, em sua essência, ele é totalmente contra más notícias, né? Jesus ele veio pregar o evangelho é boa notícia. Então, eu vejo que todo mundo que está se aproveitando das más notícias, que não é uma situação de preocupação do político que está se aproveitando disso para jogar nas costas do presidente, porque ele está preocupado com o povo, né? Ele está preocupado com a politicagem dele. É o Bolsonaro, em momento algum, fez aquela brincadeira de, eu te dou um cargo ali, eu te dou uma abertura aqui, uma abertura lá. Isso está quebrando o conceito de política, que na verdade não teria nada a ver com isso, de anos que o Brasil estava vivendo, ele quebrou. Então, é óbvio que o Congresso em si, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, não são amigos, não querem o bem da situação, não são pessoas que estão ali para defender, para apoiar, para ajudar. Então, tudo que puder agora se agarrar, né? E aí com o parecer desses governadores, né? Deixando a população maluca, trancando dentro de casa, né? E aí a população, apesar de apoiar maciçamente, em sua maioria, o presidente, caso contrário, não teria sido eleito, né? Ela fica trancada dentro de casa. Você não tem, às vezes, uma palavra de ânimo, é só notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. O G1, com certeza, nunca na história dele eu acho que teve tanta publicação, exceto quando saiu os áudios do Lula, liberado pelo Moro. Aí eu acho que teve ali o respaldo gigante, né? Mas você vê que das más notícias, né? Quem se beneficia disso? Quem é mal, quem é ruim, quem vai provocar destruição, né? Então a gente discorda disso plenamente. Eu já tive a infelicidade de votar em alguém que não se elegeu, né? No caso, quando, enfim, vou citar quem que era mas era no Partido Comunista, se elegeu, infelizmente eu não queria que tivesse elegido, mas em momento algum, por mais que tivesse aquele comunista no governo, ou a comunista, eu não quis o insucesso, porque eu sei que eu vou viver em déficit, vai dar errado, então eu não vou torcer contra, já que está lá em cima, poxa, Ele está colabora, governando para ajuda, todos, né? Qualquer político vai ajuda, ser eleito. Então, a gente não pode ser contra. Por mais que alguém que a gente não gosta elegeu, a gente torce para que faça da melhor forma possível. Porque senão todos nós vamos pagar o preço, né? Disso, né? a própria Bíblia nos orienta que a gente tem que orar pelos nossos governantes para que a gente viva em paz. Seja ele quem for, tá lá, então ora para que ele tenha senso, bom senso, seja iluminado para fazer a coisa que a nossa vida aqui não fique em paz, viva bem. É. Deputada, vocês estão aí discutindo aquele plano Mansueto aí? Sim. Qual que é a Tá tua bem, opinião acerca disso, daquele tá aquele, bem, aquele tá bem recurso? complicado, porque ao mesmo tempo em que nós temos vários planos, a gente só está discutindo, na verdade, na Câmara hoje temas de consenso, né? Mas esse aí não tem consenso, portanto, ele saiu da pauta. Nós estávamos falando Certo. com a questão do Ministério da Economia para ver qual a opinião deles, para a gente não aprovar nada que vá onerar ainda mais as contas públicas. Mas o que a gente tem percebido é que, pela justificativa da pandemia, tem vários aspectos que a gente tem que pontuar aqui que eu acho muito importante, né? Essa questão econômica, o governo federal já vai desembolsar aí 600 bilhões de reais em programas sociais para atender quem vai ficar prejudicado imediatamente. Ao mesmo tempo, os governos agora eles estão querendo a isenção, que o governo federal faça uma espécie de compensação pela falta de recolhimento do INSS e do ICMS. O ISS dos municípios e o ICMS dos estados. Então, além do governo repassar valores, ele está deixando de cobrar durante 3 meses os impostos devidos à União. Aí eles ainda estão querendo uma compensação por esses tributos e eles ainda estão querendo uma linha de crédito sobre a mesma justificativa, ou seja, eles estão querendo 2 ou 3 ou 4 coisas para Quebrar o compensar o governo. mesmo fato gerador, o mesmo fato de problema, né, que é a pandemia. Então, é isso que o Ministério da Economia tem sido contra. Agora a gente está esperando as planilhas dos números, a projeção do que isso significaria em termos de valores, porque senão o governo, a União vai se fundar, vai acabar se endividando cada vez mais, né? Então, em vez de a gente sair de uma recessão econômica, a gente vai acabar ficando numa condição cada vez pior. É claro que foi uma anormalidade, foi um fato que não estava previsto. Nós tivemos agora, final de semana passado, uma reunião com o ministro Paulo Guedes sobre a situação econômica do Brasil, e ele falou, olha, esse ano a tendência de crescimento era mais do que 2%. Aí a gente estava com o pé no céu, ele falou, porque eles iam protocolar a reforma, eles iam dividir o protagonismo das reformas nas duas casas. Então,
Já estava tudo preparado no início do ano, agora para protocolar a reforma administrativa, enxugar a máquina pública na Câmara, para fazer a Desburocratizar. reforma tributária, protocolar numa comissão especial entre Câmara e Senado, e o Pacto Federativo ia ficar com o Senado. E ele já estava negociando com os presidentes das casas de como é que ia ser essa tramitação. E os dois presidentes estavam, assim, felizes, porque eles iam ao mesmo tempo também ter esse protagonismo de ajudar nas reformas, o governo. Já estava tudo certo para o Brasil deslanchar esse ano. Aí veio a pandemia e fez com que a gente adiasse. Mas o ministro ele falou o seguinte, que esse endividamento de em torno de 300 bilhões que a gente vai fazer para esse ano, ele pretende resolver num curto espaço de tempo. Ele não quer emitir títulos da dívida para pagar por sabe-se quantos anos. Ele pretende utilizar aí, eu acho que reservas internacionais para poder pagar essa dívida. Então, ele está com planejamento para não deixar a situação econômica do Brasil, para tentar minimizar o máximo possível da recessão econômica. Ontem mesmo eu Sabe estava que fazendo uma live com o Ítalo e com o Henrique, que é um procurador lá do Rio de Janeiro, e ele falou que o estado de endividamento dos estados é gravíssimo. Que, por exemplo, o Rio de Janeiro, ele tem um endividamento, só para vocês terem uma ideia, né? De 150 bilhões, e ele tem de receita 50 bi por ano. Então, é Meu uma Deus. dívida impagável. E o pior, os governadores, se tu deixa, que é o caso que tem uma cláusula nessa legislação aí que a gente está votando, eles projetam para pagamento assim em 8 anos, 10 anos, ou seja, eles comprometem a receita dos governos futuros, que é uma coisa que não dá para a gente deixar acontecer. Então, essa dívida do Rio de Janeiro, por exemplo, quando foi para pagar funcionalismo público atrasados de aposentados, eles projetaram nos royalties do petróleo que eles pretendiam receber e não receberam, e aí foi crescendo. Então, ele falou, o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, e aí teve a junção de corrupção nos governos, né, que é muito comum lá, Rio de Janeiro é bem complicada a situação, e aí afundou. Então, o Pacto Federativo, ele vai vir também para poder equilibrar as contas, deixar mais recurso na ponta, no município e nos estados, que é onde realmente o cidadão vive, né, e menos na União. Agora, isso é difícil, por quê? O orçamento público hoje, ele é praticamente todo comprometido com despesas primárias obrigatórias. Então, tu vai ter aí a aposentadoria das pessoas, os benefícios sociais, tu vai ter os juros da dívida, tu vai ter as despesas obrigatórias de saúde, segurança e educação. Quando você vê o orçamento público no Brasil, ele está todo comprometido. O Bolsonaro, por exemplo, ele só tem discricionariedade sobre 3%, de 3 a 6% do orçamento. O resto está tudo Meu Deus. controlado. Ou seja, não tem nem dinheiro para investimento. O ministro da Infraestrutura, por exemplo, aqui no Oeste, uma das principais demandas aqui de Santa Catarina é pelo melhoramento das nossas rodovias, das estradas, da 282, da 163, da 470, né, que é onde escoa toda a nossa produção aqui do agronegócio. E eu fui falar com o ministro Tarcísio e ele falou, olha, Carolina, a gente só tem a projeção para duplicar a 282, por exemplo, que é a BR que atravessa todo o estado de Santa Catarina, a gente gastaria em torno de 4 bilhões para fazer. E você sabe quanto que é o meu orçamento anual para o Ministério da Infraestrutura? É de 6 bilhões. Na E 6 loucura. bilhões para quê? Para cuidar de todos os portos, aeroportos, rodovias e ferrovias do Brasil. O que que tu faz Meu com Deus. tão pouco dinheiro? Não dá para fazer Nada. nada. Então, isso é para a gente ter um pouco da dimensão. E mais, agora eu vou aprofundar um pouquinho mais o problema. Eu ouvi dizer que tem muito chinês querendo vir ajudar na infraestrutura, querendo financiar. E isso é perigosíssimo, gente. Eu vou indicar para vocês, no meu history, eu indiquei um documentário sobre a vida do Xi Jinping, que é o atual presidente vitalício, ditador chinês, diga-se de passagem. Gente, é aterrorizante. Assistam esse documentário. É Eleito cerca de 4 horas. ditatorialmente. Olha, Lucas, eu vou te dizer. A China, eles são muito inteligentes, né? Assim, e eles estão, como estratégia, eles continuam comunistas. Primeiro ponto, delicado. A China é comunista, não deixou de Aí já ser. era. Não Aí não é tem porque como. ela tá, não é porque ela diz que é a favor da liberdade econômica que é uma democracia. Não. Lá tem uma rede social, tá no documentário, quero que vocês assistam. Onde você tem onde as empresas de tecnologia e de internet são vinculadas ao governo. E o governo que controla tudo. Ou seja, cada pessoa tem um login, uma personalidade digital no governo, ela é vigiada, é o George Orwell o tempo todo, eles são vigiados como se fosse um Big Brother. Eles têm pontos perante o governo, essa pessoa, ela se comporta bem socialmente, ela vai ter acesso a determinados empregos. Se ela se comporta mal socialmente, ela não vai ter acesso.
Teve uma menina que daí nesse documentário diz que criticou o presidente Xi Jinping, e aí no dia seguinte ela jogou assim um suco na cara dele, disse assim, nós estamos numa ditadura e eu não respeito ele. No dia seguinte ela sumiu. Ela tirou uma foto, postou na rede social, circulou naquela rede interna, aí de repente, horas depois, sumiu o vídeo, e no dia seguinte ela tirou uma foto do olhinho da porta, onde tinha a polícia para pegar ela, e ela desapareceu. Até hoje ninguém sabe dela. E é proibido falar mal do governo. Ele perseguiu todos os opositores políticos, não tem liberdade política na China, não tem liberdade, todas as liberdades do cidadão, né? Direito de vir é monopolizado. Então, gente, assistam esse documentário, vocês vão se impressionar. E qual é a estratégia chinesa agora? Eles estão comprando, eles estão investindo em ferrovias no mundo inteiro, em toda a parte de infraestrutura, portos nos países, botando bases militares por todo o mundo e sob pretexto de liberdade econômica, de ajudar os países emergentes. Então, a gente vai cair nesse papo da China para depois a China comprar o Brasil? É isso que a gente tem que tomar cuidado. Nós que somos cristãos, que defendemos os valores do cidadão, do indivíduo, a liberdade de vir, liberdade religiosa, a gente vai perder tudo isso se os chineses ou os comunistas estiverem no poder, né? É isso que a gente tem que ter consciência. Então, assistam esse documentário, é muito importante. O documentário está no seu canal? O documentário está no seu canal? Tá eu botei no History. É só arrastar para cima. Tá. Então tá bom. Ou se não, na página do YouTube do Bernardo Kister. É só entrar lá no YouTube que ele postou o documentário. Tá lá no canal dele. E outra coisa que eu, agora, levando essa questão do controle social, não sei se você viu, Lucas, mas o Dória e também Santa Catarina, o governo do estado fez uma parceria com as operadoras de celulares para poder localizar todo mundo. Movimento social. Se as pessoas estão saindo de casa, qual a margem da população. E apareceu agora, eu estava vendo na Jovem Pan agora, antes de a gente ligar a live no noticiário, eles estavam falando, tentando justificar essa medida, dizendo assim, não, o Dória fez um pacto só para as cidades acima de 30 mil habitantes, só para ver o fluxo, e eles viram que 50% das pessoas estão paradas e os outros 50% das pessoas estão se movimentando. Só que assim, e eles garantem que não tem acesso aos dados privados. Eles garantem que não identificam as pessoas. Assim, e quem me garante isso? E quem me garante isso? Isso aí é o nosso direito constitucional e primário de intimidade, de vida privada e de direito de ir e vir. A gente não delegou poder para o Estado para ele vigiar a nossa vida privada. E quando isso acontece, gente, sob justificativa de uma pandemia, quando o Estado proíbe você de trabalhar, de ganhar o pão de cada dia sob justificativa de uma pandemia, proíbe você de ir e vir, proíbe você de ter liberdade religiosa, prendem pessoas que estão fazendo cultos nas igrejas. Isso aí, gente, é um Estado totalitário. Não, dentro de casa. Mandaram parar dentro de casa. Pessoa com a família, orando lá, fazendo o culto dela em casa, pararam, veio o policial. A senhora deve ter visto. Aonde foi isso? Tem vários aqui em Santa Catarina. Aqui em Santa Catarina. Eu vou mandar no sul do estado. Vou te mandar lá o me manda, mas é um absurdo. Vou te mandar o vídeo. O PM foi lá, depois o comandante Moisés, o governador. Porque o pessoal fez um termo circunstanciado, um boletim de ocorrência lá, dizendo que, assim, a senhora não pode fazer esse culto aí na sua casa. Ela, a família dela, com 5 pessoas orando, enfim, não sei o que estava fazendo, né? Florianópolis, estão falando ali. Ou Forquilinha, enfim, Forquilinha, isso aí. Aí Estão dizendo que foi em Sara. Não, estão dizendo que é em todo lugar, né? Mas, enfim, foram lá e fizeram um boletim de ocorrência contra o pessoal lá. E aí depois o comandante Moisés, né, de acordo com algumas fontes que eu tenho ali, de outras pessoas, falaram que foi um amigo dele lá depois, gravou um vídeo dizendo que não tinha nada a ver, enfim, se retratando, né? Mas olha o nível que a gente chega, né? O Dória dando voz de prisão, enfim, tá uma calamidade, o povo está se aproveitando. Uma violação de liberdade individual, de garantias de liberdades individuais que eu vou te contar, hein? Então a gente tem que estar vigilante. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Né? Você sabe que eu tive estudando em Israel em fevereiro, eu fui lá fazer um curso. E, assim, para mim é uma nação fenomenal, primeiro mundo, né? E fundada em 1948, pela primeira vez na história, por mais ser um país antiguíssimo, né? É um país que nunca teve um Estado democrático de direito, em 1948 começou. Que até mesmo são de direito, aliança forte com o Trump, com o Bolsonaro, vem de Israel. São muito desenvolvidos tecnologicamente e num país sem perspectiva nenhuma, assim, não tem nada, eles não têm petróleo.
O solo deles tem que Não arar tem umas riquezas 7 naturais, né? Não tem Exatamente, riquezas a naturais. inteligência. Eles cresceram com base em inteligência. E eu vi um vídeo do ministro da Defesa falando: ó, gente, pessoal de risco, né, idosos, fiquem em casa. Agora um recado para a juventude: vai para a rua, vai trabalhar, vamos pegar esse vírus. Né? Nós vamos combater. É um país que vive em guerra. Né? Eu fui na faixa de Gaza e está lá todo o sistema antimíssil lá o tempo todo. Né? E você percebe que é um país que, como eles aprenderam a viver na guerra, é um país totalmente disciplinado, diferenciado, Tá? estudado. É a pessoa que não tá ali escondido, ele tá lutando, ele sabe que é o tipo de guerra que você luta tomando flechada, mas com uma espada na mão, porque você vai vencer, né? A E a perspectiva vida não é inteira, que. você está em estado de defesa a vida inteira, você está com aquela missão no teu coração com relação à tua pátria e a defesa da tua liberdade, que é uma coisa que a gente não tem no Brasil, só fazendo esse parêntese, né? Que é bem bom Não. deixar registrado. E o que mais que você captou, então, Não, da é a experiência? primeira. Ó, exemplo, o lugar mais seguro do mundo para se estar hoje é Israel. Pode pesquisar, pode ver. É o lugar mais seguro que você está. Né? Não está afetado, está tranquilo, o pessoal é estruturado, O sai, a pessoal economia usa, não. aprende a usar arma desde cedo, as mulheres andam armadas, não é? É importante Gente, falar isso. deputada, eu fui na praia ali, lá em Tiberíades ali, aonde um dos imperadores romanos estava lá, Herodes, vivia, fez uma casa, um negócio para ele incrível lá. E aí as mulheres, assim, as meninas jovens, né? Deitado com um rifle, assim, de biquíni e o rifle aqui deitado, assim. Só tiraram aqui a alça para não fazer a marcação aqui, para não pegar, não tirar o bronze do sol do lado, conversando, tranquilo. Né? Para eles, a arma faz parte do corpo e é plenamente natural, né? Tem mentalidade para isso. Não é um perigo. Eu coloco cerca elétrica na minha casa justamente para me proteger, não é para matar alguém. Eu não quero matar a pessoa, só não quero que ela Exatamente. não quero que ela me incomode, né? Então, esse senso de proteção, eu acho que tem muita coisa aí do tal famoso politicamente correto que está arrebentando a nossa sociedade e que eu acho que o único que tem permanecido na sua essência e não tem negociado desde o início é o Bolsonaro. Aí você vê um Exatamente. Witzel, um Dória, você vê todos esses comandantes Moisés aqui do Estado mudando o discurso dele, né? Mudando o discurso dele para agradar A, B, ou C ou D, porque é o cara que disse que ia nesse movimento nacionalista, sem comprometimento político, ia dar liberdade para cada poder, o executivo, o legislativo, enfim, e ele viu que ele virou político e ele não aguentou, entendeu? Ele não aguentou, ele não conseguiu cumprir o papel dele, né? Ele não conseguiu manter o posicionamento firme. Então, o Bolsonaro, agora, ao falar o que fala, né, ele não está sendo hipócrita, não. Desde o início, o discurso dele era o mesmo. Ele não está negociando. Então, quem votou nele tem plena consciência de que ele é o mesmo cara que tu apertou 17 lá, ele é o mesmo hoje, ele não mudou. Né? É verdade. Então, eu acredito que de tudo isso, por mais que o povo ache que cristão às vezes é bitolado, alguns, mas a nossa igreja tem muito empresário, tem muita gente sofrendo, nós estamos entregando cesta básica, ajudando pessoas a pagarem aluguel, enfim, o que você imaginar a gente está fazendo, porque isso aí está destruindo o nosso Estado, não só o Estado, mas o Brasil, a gente está sentindo isso aí. E o que você tem de perspectiva? Você acha que a gente consegue voltar logo ao trabalho? A gente quer Olha, voltar a trabalhar, né? então, essa semana, pelo menos no nosso estado, né, de Santa Catarina, porque deve ter gente de todos os lugares assistindo essa live, depois de 14 dias, então o governador prorrogou por mais 7 dias, isolamento absoluto, e agora essa semana ele autorizou os autônomos, né, pessoal da área da saúde, clínicas, cabeleireiro, todo esse pessoal aí autônomo a trabalhar. E aí agora, a partir da semana que vem, o comércio está sendo muito prejudicado porque ainda não foi autorizado a voltar, né, as atividades. Eles estão prometendo que agora vão liberar o comércio na próxima semana. Agora, ontem eu até estava vendo uma live do Anthony Wong, que é aquele toxicologista do Hospital das Clínicas, que é um que tem ido na contracorrente, que ele é formado na USP e tem ido na contracorrente desses especialistas, né? Porque a gente está no meio de uma pandemia, ninguém tem conclusões científicas a respeito da pandemia. Certo. Então, não dá para a gente fechar a nossa mente para as possibilidades. E ele falou que o pico da doença vai se dar nas próximas semanas no Brasil. Inclusive, ele falou que a cada 100 pessoas que estão diagnosticadas com Covid, significa que 35 mil estão contaminadas sem diagnóstico. Isso é um dado muito importante, né? Então, para a gente saber que, na verdade, isso começou no carnaval e já lastrou pelo Brasil. Mas o Já pico foi. realmente epidêmico vai ser nas próximas 2 semanas. Aí só depois vai baixar, né? Assim, nós somos a favor, eu acho que você também deve ser, né, Lucas, do isolamento seletivo, ou seja, Certo. você falou que está Mil por acontecendo em cento. Israel.
Os idosos que a gente tem que proteger. Quem que a gente tem que proteger? O grupo de risco, é quem tem perigo. Os Exatamente. demais, vamos trabalhar, vamos ganhar a imunização. Esse teu raciocínio eu achei muito bom. Você manda o jovem para a rua para trabalhar, ele não vai ser, provavelmente vai ser assintomático, ele vai criar a imunização, e aí a gente vai fazer essa imunização de massa que se dá, que é pela contaminação. Enquanto, gente, Sem a dúvida. vacina, o Anthony Wong estava dizendo, só daqui a um ano vai ter vacina. Não, Então não não vamos parar vamos um ter ano, né? ilusão de isolar todo mundo agora. E o inverno está chegando. É possível que daqui umas semanas, quando dá aquele inverno rigoroso aqui no sul, vai ter que fazer um isolamento novamente, porque o sistema único de saúde não vai dar conta. Mas aí a gente teria preparado as pessoas, se a gente tivesse adotado uma medida equilibrada, racional. Ó, gente, nas próximas 3 semanas vocês trabalhem, vocês façam reserva, porque dali por diante nós vamos ter que se isolar e vamos ter que ficar nas nossas casas. Você preparar o povo psicologicamente para Hum. ficar fechado, para quarentena. E não Porque fazer de uma hora deputado. para outra, assim, sem planejamento, sem dizer o que você vai fazer. Outra coisa que eu gostaria de saber, Lucas, o nosso governador ele tem 150 milhões em conta. Tem os 34 milhões do governo federal, 20 milhões da LESC, o Tribunal de Contas deu mais 20, se não me engano, o Ministério Público deu 8, o Tribunal de Justiça deu 10 milhões, enfim, a soma dá 150 milhões. Ele mostrou um planejamento do que ele vai aplicar esses 150 milhões para os catarinenses? Ele está justificando as ações dele ou está tomando decisões a portas fechadas? Né? Cadê o gabinete de gestão de crise envolvendo todos os setores da sociedade? Porque todos os setores da sociedade estão sendo afetados. Não é só ouvir os infectologistas, com todo o respeito que a gente tem por eles, mas a gente tem que ouvir o pessoal da economia, a gente tem que ouvir o pessoal do comércio, Consenso. quem Um produz, consenso. quem dá emprego, quem gera riqueza que vai resultar nos tributos que ele vai ter para trabalhar. Sem comércio, sem atividade econômica, não vai ter tributos para sustentar o Estado. Então, ele tem que ouvir esses setores. É lógico. Então, assim, É, ó, essas críticas ao governador, né? Ninguém está querendo aqui derrubar o governador, a gente só quer que ele seja transparente nas ações dele. Ele tem uma procuração do povo. Ele tem que se justificar para o povo, né? Essa aqui é a minha principal crítica. nós estamos aí com dois blocos científicos, né? Um defendendo isolamento vertical, o outro aquele o famoso lockdown, né? Fechar tudo de uma vez. Só que aí eu fico pensando, né? Se o pico vai ser daqui 2 semanas, a gente libera agora alguns setores, daqui 2 semanas mandam fechar tudo de novo. Né? E a gente ficou aqui tudo fechado, numa situação em cidades, assim, sem lógica, que em tese não teria nenhum caso confirmado. E aí vai fechar daqui 2 semanas, fecha tudo de novo. Aí... Exatamente, Lucas. Esse é outro ponto fantástico que você falou. A solução, ela nunca deve ser centralizada, deve ser sempre descentralizada. Quanto mais centralizado, mais o perigo do totalitarismo existir. Então, você deveria dar autonomia para os prefeitos para fazer localmente a solução. Por quê? Gente, aqui no oeste de Santa Catarina, quantas cidades a gente tem com menos de 2 mil habitantes, com até 5 mil habitantes? Tem muitas cidades que não tem um caso de coronavírus. Por que essas cidades têm que parar também? Tem lógica. Não tem Isola a lógica. sua cidade, o pessoal continua produzindo tal, com todas as seguranças, com distanciamento, higiene, sabe? As soluções têm que ser regionalizadas, porque é para ver conforme a realidade. Não tem caso aqui, vamos trabalhar, vamos continuar, não vamos parar, entendeu? Então, essa é a nossa crítica principal, né? É o E consenso, eu né? queria Tem que falar ter um um consenso. pouco, Hã? Lucas, do medicamento, né? Que o Bolsonaro anunciou no Ah, pronunciamento cloroquina. dele. É o Dória tentando se aproveitar da situação toda. Gente, mas é por isso que eu digo, tem gente que tá dando risada disso aí. Tem gente que tá usando isso aí para se promover e não é a situação, não é o momento disso tudo aí. Você vê, por exemplo, o G1, a Globo, bateram firme num bloco. Tem dois blocos científicos, né? O que defende o total isolamento e um isolamento mais inteligente, né? Você vê que esses dias eu estava assistindo a reportagem, né, do Globo News, o pessoal falando acerca do Bolsonaro e tudo mais e tal. E o médico, eles não sabiam. O médico foi defender, foi falar bem, foi falar, não, realmente, tem que ser o isolamento com mais inteligência, vertical, porque tem que trabalhar junto com a economia. O cara desconversou, tal, cortou o médico, não chamaram mais o cara para falar. Né? Eles não É o esperavam isso. Anthony Wong. É o Anthony É, Wong. eu não É sabia o o nome dele, mas japonesinho. Não é o japonesinho? agora É. eu não. Ele estava na CNN e decortaram ele. Aí ele foi Não, é na Band. brincadeira.
É Isso que eu tô Anthony falando, Wong. ó. Ele é um toxicologista do Hospital das Clínicas, espetacular. Ele fez uma live ontem com o Fernando Conrado. E aí ele deu todo o detalhamento. Pessoal, depois vão lá na página do Fernando Conrado, ver a live também. Ele fala tudo sobre o que se sabe do Covid, sobre a prospecção, essa ida que vai ser nas próximas 2 semanas, o pico, sobre a vacina, que vai ser só daqui a um ano. Portanto, não é inteligente fazer o isolamento total da sociedade, vamos fazer o isolamento vertical, porque vai ter que ter a contaminação de mais da metade da população para ter a imunização. Então, se é inevitável, vamos aproveitar que ainda não está tão frio. E olha que está frio aqui em Chapecó, né? Está Bem fazendo frio. 10 graus. Imagina quando vier o inverno, como é que vai ser? Aí sim vem É. outras doenças respiratórias associadas, aí sim que não vai ter UTI para todo mundo, entendeu? Então, deveria ter botado o pessoal para trabalhar nessas últimas 3 semanas que estava calor aqui. A média de março foi 27 graus aqui na nossa cidade, sabe? Então é um Eles já absurdo. perderam, né? O problema é esse, o problema é se aproveitar da situação para vender lenço, né? Enquanto os outros estão tentando vender o lenço deles, né? Esse é o problema, porque, meu, aí daqui a pouco realmente vai chegar na situação que tem que fechar tudo, e numa época que não precisava fechar, eles fecharam. Só que assim, né? É porque os políticos, eu acho, a maioria desses governadores, veem que o povo está pró-Bolsonaro, só que você não tem noção, deputada. Eu, enquanto pastor, o que a gente faz de atendimento de pessoas que estão trancadas em casa. Né? Por isso que o Bolsonaro colocou que as igrejas são um serviço essencial. Tudo bem, não pode aglomeração de pessoas enquanto culto, claro, né? Vamos ser inteligentes quanto a isso. Mas agora, a quantidade de atendimento de pessoas afetadas psicologicamente é gravíssimo. Aí como é que você vai enfrentar uma pandemia se o governo, se tudo está corroborando a dar más notícias? A primeira coisa que você tem que mudar quando você vai enfrentar um tratamento, eu sei porque minha avó já fez quimioterapia, e muitas pessoas fazem quimioterapia, se a pessoa tem um bom médico, a pessoa fala assim, ó, fique tranquila, fique calma, fique em paz. Por quê? Porque psicologicamente está aqui, ó, tá aqui, ó. Você libera coisas do seu corpo que fazem seus órgãos parar de funcionar. Você vê que da cabeça procede todo o funcionamento do teu corpo inteiro. Então, se ela tá Nosso ruim, sistema, exatamente, o nosso sistema imunológico, ele é muito afetado pelo nosso pensamento. Então, se a gente pensa negativo, isso afeta a nossa defesa orgânica, total. porque afeta totalmente o nosso sistema imunológico. Então, quando você é otimista, quando você pensa positivo, tudo isso gera uma energia de fortalecimento do sistema imunológico. E é isso por isso que a gente tem que desligar a TV aberta. Desliga a Com TV, né? certeza. Não Urgente. assiste Globo, né? Não, Porque Deus isso, me a Globo, livre. ela é o dia inteiro com sensacionalismo, com desespero, com afetando a população, e a gente tem que trazer uma mensagem de otimismo. Então, acho que o pronunciamento do presidente essa semana foi bem nesse sentido, de unificar a nação, de dizer que nós temos que trabalhar todo mundo juntos, que o nosso inimigo é o coronavírus, não é governador, não é a narrativa de A ou B. Todos nós estamos enfrentando esse problema e nós temos que nos unir. Então, esse é o primeiro ponto de um grande estadista, que foi esse discurso do Bolsonaro, representou essa visão de um grande estadista. Outra coisa, fornecimento de matéria-prima para o medicamento. Se a gente tiver esse medicamento e ele for aplicado no início, que essa era a grande discussão, né, a hora que aplica tal, ele tem demonstrado eficácia. A gente vai evitar que as pessoas vão para a UTI. E aí a gente vai suportar melhor essa crise, até essa incapacidade do Sistema Único de Saúde. Então, e outra coisa também que ele falou que eu achei muito interessante, Lucas, não sei se você ficou sabendo desse trabalho do governo, e para os nossos amigos aí que estão ouvindo a live também, é o trabalho de repatriação do Ministério das Relações Exteriores, do ministro Ernesto. Nós tinha Excelente aqui, trabalho, né? não sei se tu ficou sabendo que aqui em Chapecó, por exemplo, a gente tinha 10 motociclistas que estavam indo assim acho que eles iam até a Bolívia. E eles Um amigo resolveram. meu era um desses motociclistas. Tá Qual que assistindo era a o live nome? aí. É o Rony, tá assistindo a live aí. O Rony estava na lista. É isso E aí. foi muito interessante o que aconteceu, porque daí, de repente, fecharam as fronteiras da Argentina e não deixaram eles voltar. E aí Sim. o Jonas entrou em contato comigo, falou a situação, eu entrei em contato com o ministro. O ministro imediatamente entrou em contato com o embaixador, com o embaixador do Brasil na Argentina, que entrou em contato com o cônsul da província onde eles estavam. E aí começaram a conversar, trocar informação, e eles resolveram voltar, porque estavam impedidos. E em 48 horas, salvo engano, eles conseguiram voltar para o Brasil. E tem sido feito esse trabalho para vários brasileiros que estão em outros países querendo voltar e não estão conseguindo. Então, Absurdo. são 11 mil brasileiros que já foram resgatados. 11 mil, pessoal. É Isso é muita gente. espetacular.
É Eu muita tava gente. voltando, eu viajei um dia antes do decreto, fui aproveitar a minha festa de casamento, 2 anos de casado, e Opa, aí parabéns. nisso eu não consegui voltar, não consegui voltar, lá da Estavam Bahia. aonde? Eu estava em Salvador e E aí estavam consegui na parar. Bahia, não estavam conseguindo voltar? Não, aí peguei, tudo voo cancelado, perdi todos os meus voos, consegui pegar um da Azul um dia para Campinas. Aí de Campinas tive que dormir lá e chorar, chorar e tentar comprar, assim, querendo comprar, podendo comprar. Imagina uma companhia aérea não conseguir vender passagem. Aí eu Meu consegui Deus. ser encaixado na Azul para vir até Curitiba. Curitiba tive que não tinha uma locadora de veículos aberto. Eu tive que pagar para um motorista me trazer até Chapecó pela estrada, porque ônibus não funciona, não tinha o que fazer. Então isso é um absurdo. A gente perde o direito de ir e vir e no momento que não era para tudo isso, entendeu? Não era para tudo isso. Foi exagerado, né? Era uma dor de cabeça. Começaram a fazer quimioterapia no pessoal. Então Exatamente, a foi demais. desproporção da medida, né? O remédio foi dado Falta de além da bom dose. senso. É Falta de bom senso uma, dos governantes. tem dois provérbios de Salomão, que até hoje você vê filmes dele, você vê a sabedoria dele em vários livros. As pessoas pegam o que ele diz e escrevem livros e livros e viram best-sellers aí, né? Ele fala assim, ó, que o homem tem, o que o homem e a mulher têm em sua mente, isso ele é. Uma outra coisa que ele fala é que da sua mente, daquilo que você pensa, procede as fontes da vida. Então, se teu pensamento, tua mente estiver boa, as tuas fontes da vida, imagina, que daqui, se você quer estragar todo um rio, contamina a nascente dele. Quer estragar toda uma pessoa, contamina a cabeça dela. Então eu vejo o quê? Trancafiando as pessoas em casa, jogando só má notícia, porque, convenhamos, né? É o que dá respaldo, é uma notícia ruim. Notícia boa não dá respaldo, não dá visibilidade. Então, é um momento de pessoas boas, né, identificarem aquilo que é bom e contaminar como um bom perfume as boas notícias. Pessoas que estão se salvando, pessoas que estão sendo curadas, pessoas que estão vencendo. Porque se a gente continuar propagando essa calamidade toda, né, a humanidade tende a perder a cabeça e acabar Não, no e desespero acreditando em quem está trazendo uma falsa espetacular. esperança. Espetacular essa tua citação, porque é exatamente isso. As pessoas vão entrar em depressão, porque daí é tanto negativismo que elas vão dizendo: meu Deus, vai tudo acabar, nós vamos ficar doentes, nós vamos morrer, acabou tudo. As pessoas entram em depressão, as pessoas, o número de acidentes domésticos, de violência doméstica aumenta também, Aumentou. o número de depressão e suicídio aumenta também por consequência. Ou seja, olha o que é o coronavírus, as outras consequências que ele vai trazer se a gente não souber levar informação de uma maneira equilibrada. Ó, existe esse problema, a taxa de mortalidade é tal, os grupos de risco são tal, mas se você tem uma imunidade boa, uma cabeça boa, saúde, está se alimentando bem, tá Vai que é ok, tua. você não vai passar por isso, não vai te afetar tanto. Aí a pessoa se sente encorajada de voltar à normalidade, de voltar a enfrentar a vida, que é é o nosso desafio diário. A vida na sua normalidade ela já está cheia de desafios. Agora, se a gente tem a negatividade ou a positividade, é uma escolha individual. Agora, não nos deixemos influenciar pela grande mídia, pela imprensa. Vamos ter sempre essa desconfiança com a imprensa, porque é como você falou, o que vende é a manchete negativa. Bons exemplos, altruísmo, isso não vende. O que vende é o sensacionalismo, é a coisa negativa. Por isso, vamos ficar esperto, né? Imagina a notícia, né? Senhor de 83 anos morre devido à Covid-19. Aí você vai ver lá, pesquisar, o cara era diabético, tinha colesterol alto, Hipertenso. hipertenso, bronquite. Para, né? Não foi Covid-19 que matou ele, né? Então, assim, é umas coisas que assim, tá. Não sei se você viu no Diário de São Paulo, né? Oficial de São Paulo, falando que toda morte deveria ser considerada em alto potencial o coronavírus, né? O Covid-19, né? Então é Cara, tudo isso aí eu acho um tendencioso as más absurdo. notícias. Não, o principal absurdo é isso aí. A pessoa morreu, você pode diagnosticar certificar no certificado de óbito que foi coronavírus. Aí, ou Então vai ter seja, mais número que antes normal. caso em São Paulo, então, que já ia ter mais casos pela densidade demográfica, pelo número de pessoas que está lá, né? Agora os médicos estão autorizados a dizer que é coronavírus. Isso aí é um golpe. Isso aí sim é golpe, né? Você olha, por Sem exemplo, uma exame, Itália da sem vida. explicação. Perdão, Você pode olha, por falar. exemplo, uma Itália da vida, né? É muito menor do que o Brasil. A dimensão geográfica do Brasil é gigante. O distanciamento das pessoas é outro.
Você tá na Itália, é só rua, é rua que passa um carro só, todo mundo apertadinho para um lado para outro. O Brasil não. É uma dimensão geográfica muito mais extensa do que uma Itália. Itália se coloca no Brasil? Quantas vezes não dá para colocar a Itália no Brasil? Quantas vezes o Brasil não é maior que a Itália? Para achar que não tem comparação. Então, o povo acho que está muito assustado com uma coisa sem sentido. Tem Dizer que que o que falar aconteceu assim, lá vai acontecer aqui. tem que sempre falar que a Itália ela equivale a qual estado do Brasil? Ela equivale a um dos estados do Maranhão, Brasil. É. Maranhão, falaram? Não lembro A, agora. a população da Itália é idosa. Já começa por aí. Cheio de idoso. A região, e foi só mais a região de Vêneto lá da Itália que também foi afetada. Então só tinha idoso, a maioria já deve ter problemas de saúde associado, o clima já não ajuda. Aqui no Brasil, como você falou, a nossa demografia é diferente, ou seja, a gente tem um tamanho de um continente, as pessoas estão mais espaçadas umas das outras, com exceção de pessoas que moram em comunidades, etc. Mas normalmente as pessoas estão vivendo de uma maneira mais afastada. A gente tem uma temperatura de Brasil tropical que é espetacular. O vírus não se comporta bem em temperaturas acima de 10 graus, acima de 20 graus. Ele se comporta mais em até 10 graus, ele se multiplica muito. Acima de 10 graus, a partir de 20 graus, meu Deus, é péssimo para o vírus. Então a gente tem que avaliar isso aí. O vírus não está se comportando como está se comportando na Europa. Isso é muito bom. Por isso a gente não precisa ter tanto medo, né? Nós que somos jovens, né? Os idosos, sim. Vamos proteger nossos idosos e as pessoas que têm outras doenças. Agora, os demais, gente, vamos para a luta. É por isso que não dá para dar uma caneta para um órgão mundial da saúde, né? Alguém que não está aqui, que não sabe a realidade do país, dizer que eles vão dominar tudo, vão dizer o que a gente tem que fazer ou deixar de fazer. Lucas, tu É viu fora. essa outra questão da OMC sobre o aborto? Que Ah, é eles colocaram como ridículo. serviços essenciais a saúde reprodutiva, saúde da mulher e reprodutiva. É Eles vêm com esses ridículo nomes isso. bonitinhos para aplicar um golpe na população. Na época do Zika, você lembra que eles falavam que dava. Microcefalia lá. E daí queriam justificar o aborto. Na época da síndrome de Down, antigamente também queriam justificar o aborto. Agora, estão usando a pandemia como justificativa para liberar o aborto. Ou seja, é um órgão criminoso. A OMS é um É. órgão criminoso, Aí eu sabe? volto a falar, é por tudo em prol de interesse de uma ideologia política, interesse de A, interesse de B, e agora vem uma oportunidade para, de certa forma, subjugar a população, fazer alguma tramóia, alguma coisa para impor uma ideologia, para propor uma ideia, e não tem nada a ver com a solução, não são soluções que estão sendo propostas, mas é para ficar mais fácil empurrar uma ideia, porque é aquele ditado, né? O tal do cachorro morto todo mundo chuta, né? A pessoa está ali numa situação de calamidade, ela não escolhe o que vai comer se ela está com fome, né? É o que você Exatamente. der. Ela não tem solução para onde olhar, você propõe uma solução. Ó, vai resolver teu problema, mas vai ter que ser assim, assim, assado. Ela não tá na alternativa de escolher A, B, ou C ou D. Acaba a democracia desse ano. A pessoa só vai ser obrigada, numa situação de calamidade, a abraçar o que tem. Quantas vezes nós aqui mesmo vamos levar a comida lá, a pessoa não escolhe se ela vai querer o que a gente está dando ou não. Ela só vai ter aquilo. Ela vai pegar e deu para a bola. Então eu vejo que tá vindo uma pauta e a esquerda está se aproveitando disso porque eles perderam o poder. Você imagina uma Caixa Econômica Federal que distribuía 1 bi para marqueteiro, né? E agora não deu 50 milhões. Quanto emprego não se perderam nesse esquema todo? Quanta gente deixou de ganhar dinheiro, né? Muitos ministérios do governo foram reduzidos a 1/3, né? Os cargos. Imagina quanta gente não perdeu emprego devido a esse inchaço, até essa dívida estatal dos estados aí que existe, do inchaço dos governos Exatamente. comunistas que se passaram nos estados, Tu inchando a sabe que máquina pública. a gente vai ter um projeto agora de digitalização dos serviços do Estado. Então, se pretende na reforma, dos pontos da reforma administrativa, daqui para frente, né, não pode afetar essa questão de estabilidade de funcionário público, é uma coisa que vai ser relativizada daqui para frente, né, para não atingir Certo? também as pessoas que já passaram em concurso, mas se pretende digitalizar a maior parte dos serviços do governo, de forma que você vai conseguir resolver na internet a maior parte do serviço, vai ser algo prático, com custo praticamente zero, e vai fazer com que não se precise contratar mais tanta gente assim para o serviço público. Isso automaticamente vai enxugar a máquina. Essa é uma das propostas também. Lucas, mais algum assunto? E eu gostaria de novamente, antes da gente partir para o encerramento, eu gostaria de novamente de indicar o documentário sobre a vida de Xi Jinping, que é o ditador comunista da China.
Gente, a gente tem que saber como é que a China está operando no cenário internacional e qual o plano da China, não só com relação ao Brasil, mas com todos os países que a gente está desatento. A gente que defende a democracia, as liberdades do indivíduo, o direito de ir e vir, a liberdade religiosa, a gente não está vendo como como os chineses estão operando no cenário internacional. Então é muito bom ver esse documentário, fica de dica aí para todo mundo. É 1 horinha, 54 minutos. E vale a pena para a gente criar consciência dos grandes perigos que tem no mundo, rondando o mundo. Que o comunismo não acabou e o perigo está aí. Então, quero deixar essa dica. Tá no YouTube do Bernardo Kister, esse documentário. E também está no meu history. Eu coloco lá, documentário. É só arrastar para cima que já passa direto. Eu queria deixar só essa dica, né, Lucas? Eu acho muito Deputada, importante a gente ter essa consciência. agradecendo aí a sua disponibilidade de tempo, né? Eu sei que é precioso. E também deixando o convite para quando você estiver aqui em Chapecó, acho que você mora aqui, não sei se mora aqui, Uhum. Mora um pouco estar lá na nossa lá. igreja, Getsemane, e tá convidada. Eu quero você lá, viu? Com certeza. Vou ir, vou visitar o pessoal, será uma honra. E vamos em frente, nós que somos cristãos. Só lembrando que hoje a gente comemora a paixão e a morte de Páscoa. Cristo. Então é um dia de recolhimento, é um dia de oração, né? O nosso grande mestre, Senhor Jesus Cristo, com todo o seu exemplo de dedicação por nós, né? Trazendo as leis de Deus para guiar as nossas vidas. Então, que todos tenhamos aí uma sexta-feira abençoada, um domingo de Páscoa abençoado depois também. E vamos em frente, né, Lucas? Vamos em frente Agradeço. aí pelo Brasil. E Muito quero dizer obrigada que pelo nós convite. estamos orando e declarando a paz sobre sua vida, porque Deus ilumine você, dê sabedoria, todos os governantes. A gente crê que, né, que Deus possa iluminar vocês para tomar as decisões certas, livrar de laço, tramóia, gente tentando, né, apunhalar pelas costas. Eu acredito que Deus pode ter os devidos cuidados que às vezes a gente não tem. Então, que essa palavra aí de vida e paz possa alcançar a tua vida aí agora, ainda mais num momento tão especial para todos os cristãos, que a gente crê que Jesus Cristo ressuscitou e está vivo, né, para tocar a tua vida e a vida de tantos outros. Com Tá certeza. certo? Muito obrigada, Lucas. Obrigada por essa live aí. Um abraço para todo mundo que acompanhou a gente. E vamos em frente, rezando pelo Brasil, e pelo nosso presidente, para que ele possa também guiar nossa pátria da melhor forma possível, né? E nós, cristãos, temos esse dever de nos guiar pelas leis do Cristo, de Deus, e também ajudar o próximo toda vez que a gente puder. Não ficar esperando pelo governo, porque infelizmente o governo dos homens mais decepciona do que qualquer outra coisa, né? A gente tem Sem que se dúvida. fiar nas leis de Deus, né? Que É isso essas aí. sim são Governo as de que guiam Deus. nossa vida. Então tá. Muito obrigada, Um então, pessoal. abraço. Até Deus mais. abençoe. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.